E aí, meu povo, tudo beleza? Como é que vocês estão? Vamos iniciar aqui mais uma aula de matemática sobre função exponencial, beleza? Então vejamos aqui que nós temos a definição da exponencial. Como eu já falei na aula passada, quando se trabalha exponencial, nós estamos trabalhando potência, tá? Então, levando em consideração que uma função ela tem domínio nos reais e a imagem nos reais positivo não nulo, ou seja, a minha imagem ela vai ser todos os números maiores que zero. É chamado de função exponencial de base A, então aqui é a base. Quando existir um número real A e esse A for maior que zero e diferente de 1, tal que o f de x seja igual a elevado a x. Isso, o x pode ser qualquer número real. Vamos ver um exemplo aqui, tá certo? E já falar sobre o gráfico da exponencial. Esse gráfico aqui, pessoal, é um gráfico, né, que é uma curva. Parece uma parábola, mas não é uma parábola, tá? É uma curva. Essa curva é a representação da função f de x igual a 2 elevado a x. Então, vejamos. Quando o valor de x é menos 2, x é menos 2, quando eu substituo aqui, o resultado do y é 1/4. Então, aqui 1/4. Tá? Bem aqui. Quando eu substituo o x por menos 1, o resultado é 1/2, que é o inverso. Quando eu substituo o x por 0, o resultado dá 1. Aqui 1. Quando eu substituo por 0 por 1, dá 2. E assim sucessivamente. Então, essa função aqui ela é uma função exponencial. E aí você nota e veja claramente que ela, quanto mais distante o x, quanto maior o valor de x, maior vai ser o valor de y. E isso não é uma proporção, tá certo? Linear. Isso é uma proporção exponencial. Veja, de 4 já partiu para 8. Se eu colocasse aqui o ponto 4, por exemplo, quando eu substituo aqui, ó, na minha função, por exemplo, o f de 4 vai ser igual a 2 elevado a 4. Como eu já falei anteriormente, tá, pessoal? O circunflexo indica potência, que por sua vez vai ser igual a 16. E assim sucessivamente. Então, uma coisa simples, básica, onde a gente só trabalha a parte de expoente, né? Como a gente já estudou anteriormente. Nós já tivemos aula sobre potência, sobre os expoentes possíveis. E assim sucessivamente. Então, o gráfico ele é um plano cartesiano, como nós já estudamos, tem primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, mas na função exponencial ela não vai admitir valores negativos, tá certo? A não ser que venha, por exemplo, 2 elevado a x menos 5. Aí eu vou ter um valor negativo, sim. Mas aí não é a minha função por completo, tá? Quem não vai admitir é a imagem. Beleza? Isso aí a gente vai ver alguns exemplos mais na frente. Então, vamos aqui para a segunda parte. Segundo slide. E as propriedades de uma função exponencial, né? Vamos falar sobre isso. Quando ela é crescente, quando ela é decrescente. Primeira coisa que nós vamos analisar na minha função é se ela é crescente ou decrescente. Quem vai determinar isso é o valor de A. Olha? Então, se o valor de A é um número maior do que 1, a função é crescente. Isso faz com que o seguinte, o x2 é maior do que o x1. Então, o número que está aqui é maior do que esse, claro, obviamente. Aqui poderia ser menos 1 e aqui poderia ser 1. Certo? Então, x2 é maior do que x1. Quando a função é crescente, o f de x2 é maior do que o f de x1.
Já na minha função decrescente, quem vai determinar isso também é o A, só que o A vai estar entre 0 e 1. Como assim, professor? 0 e 1. Por exemplo, 0,2. 0,2 é a mesma coisa de 2 sobre 10. Que, por sua vez, é a mesma coisa de 1 quinto. Então, isso aqui é uma função decrescente. Se a função tiver valor entre 0 e 1, ela é decrescente. Não pode ser 0, o valor de A, como a gente já viu anteriormente, e nem pode ser 1. Tem que ser menor do que 1 e maior do que o 0. Ou maior que 0, menor que 1. A função exponencial é injetora, tá certo? Isso significa que para quaisquer valores de x1 e x2 do domínio f, temos a equivalência. Então, x1 igual a x, f de x1 igual a f de x2, se somente se x1 e x2 forem iguais. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que nós não temos dois valores para x com o mesmo valor em y. Tá certo? Ela é injetora porque para cada valor de x eu vou encontrar um único valor de y. Só vai acontecer do f de x1 igual ao f de x2 se e somente se x1 e x2 forem iguais. Caso contrário, não vai acontecer a igualdade das funções. Então, ela é uma função injetora. Tá? Vamos para o próximo slide. Aqui, beleza. Equações exponenciais. Ó, toda equação que tem uma incógnita em pelo menos um expoente é chamada de equação exponencial. Ou seja, eu tenho um expoente que tem uma variável. Certo? Toda vez que acontecer isso, nós vamos ter uma função exponencial. Professor, dê um exemplo. Vamos lá. Se eu tivesse assim, 2 elevado a x, ou a 3x, mais 5 igual a 0. Só estou dando um exemplo, tá, pessoal? Então, 2 elevado a 3x mais 5 igual a 0. Você quer a equação exponencial? Sim. Equação exponencial. Tá? Aí, qual é o grande efeito da equação exponencial? Para a gente resolver uma equação exponencial, para a gente trabalhar com a exponencial. O grande efeito da exponencial, pessoal, é a gente tentar igualar as bases. Ó, o grande truque para resolver equações exponenciais é igualar as bases. Toda vez que eu igualo as bases, eu digo que os expoentes são iguais. Ou seja, vamos lá. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho assim, 2 elevado a 3x e de que é igual a 2 elevado a 15, ó, 2 elevado a 3x igual a 2 elevado a 15, eu posso afirmar que 3x é igual a 15. Por quê? Porque as bases são iguais. Então, eu digo que 3x é igual a 15. E com isso eu chego à conclusão x só pode ser 5. Pronto. Então eu descubro aqui, ó, com uma simples opção aqui, eu descubro o valor de x. Agora, isso, claro, eu tenho que igualar primeiro as bases. Independente da situação que vir, eu vou ter que igualar as bases. Certo? Em alguns casos, não é possível a gente resolver de forma direta as equações. A gente tem que fazer algumas transformações, usar alguns procedimentos. Tá certo? A gente tem que lembrar
daquelas regras de potência, de radiciação, para que a gente possa ter bases iguais em ambos os membros ou em ambos os lados da equação. E aí sim eu possa resolver a equação. Joinha? Beleza? Deixa eu dar uma limpada aqui na tela. As inequações exponenciais, ela trata do mesmo jeito da equação, tá? Sem tirar e sem pôr nada. Então, nós temos que lembrar sempre de tentar igualar as bases. O que é que vai acontecer? Existe uma regra, né? Vamos dizer assim, nos dois casos, quando a função ela é crescente, na inequação a gente mantém, tá certo? Ó, quando A for maior do que 1, então eu vou manter o sinal da desigualdade. Manter o sinal da desigualdade. Isso quando A for maior do que 1. Lembra lá da minha função crescente. Quando a base for um número entre 0 e 1, ou seja, quando a minha função lá for da crescente, eu vou inverter o sinal. Inverter o sinal, o sentido, né? Invertido, sinal invertido. Aqui, o maior está para A elevado a x2. Quando eu faço a igualdade entre eles, ou a desigualdade entre os expoentes, já que as bases aqui eu vejo que são iguais, eu inverto o sinal. Tá certo? Então, as inequações, ela é trabalhada da mesma forma que as equações. A única diferença vai ser essa, eu tenho que lembrar disso. Quando a base da minha potência for maior do que 1, mantenho o sinal. Quando a base da potência for menor do que 1, eu faço a inversão do sinal. Tá joia? Beleza? Pronto. Isso aí é minha função exponencial. E aí, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, sempre que possível, escrever ambos os membros. Ó, isso aqui é a parte mais importante de exponencial. Sempre que possível, escrever ambos os membros de uma inequação, se tanto faz inequação ou equação, com potências de mesma base. Trabalhar sempre potências de mesma base. Então, o grande segredo da exponencial é esse, certo? Então, na próxima aula, eu vou resolver algumas questões com vocês, tá? Vou mostrar como se faz o gráfico, como se faz a equação, tá beleza? Então, um beijão e até a próxima, se Deus quiser deixar e permitir, tá? Se cuidem e procurem cuidar dos seus. Beijo.